Então, já nasce aí uma preocupação inicial, que é saber se essa lesão é benigna ou é uma lesão maligna, né? E a gente sabe que a imagem vai nos ajudar bastante. Isso. Quando a gente fala de imagem adrenal, a gente está falando basicamente da tomografia de abdômen e da ressonância. Então, o que é que eu tenho que avaliar nas imagens, na ressonância e na tomografia de um paciente que tem uma lesão adrenal? É importante, então, falar isso. Assim, a ultrassom de abdômen, às vezes ela pode até identificar um nódulo adrenal. Isso se for uma ultrassom bem feita, principalmente em criança, mas não é um exame que vai te dar todas as informações que você precisa para ficar mais tranquilo em relação à aparência do nódulo. Então, a gente tem que pedir uma tomografia com um protocolo para adrenal. Boa. Porque é uma tomografia que vai precisar de contraste, vai precisar de cortes dedicados para adrenal. Então, muitas vezes é um paciente que fez um tomo sem contraste para uma nefrolitíase. E aí a gente vai precisar complementar essa investigação com o uso do contraste para poder avaliar todas as coisas que a gente vai comentar logo na sequência. Certo. Outra coisa importante falar é que, na maioria das vezes, não existe uma superioridade da ressonância em relação à tomografia para avaliação dos estentalomas adrenais, na maioria das vezes. E a tomografia é muito mais disponível e mais barata em todos os lugares, né? Assim, até no interior do Brasil. Então, enfim, dá para você fazer uma boa condução do estentaloma adrenal com a tomografia, na grande maioria dos casos. Certo. E aí, falando então da tomografia em si, quando você obtém essa tomografia com contraste para determinar assim, a aparência do nódulo adrenal, também é importante falar que não tem nenhum achado que ele vai te dar 100% de confiança de que aquilo é benigno ou maligno. E a gente vai, então, vai somando, vai fazendo um quebra-cabeça com os achados para falar, esse paciente tem tal e tal e tal e tal achado de benignidade. Portanto, deve ser benigno. Então, a gente vai somando alguns critérios para aumentar a chance de predizer que aquele nódulo é benigno. Então, a primeira coisa, se ele chegou com a tomografia feita por outro motivo, seria pedir um exame específico da adrenal. Porque, às certo. vezes, ele já pode estar até feito uma tomografia com contraste por alguma diverticulite, alguma coisa assim que já pode ter determinado o que a gente precisa na adrenal. Perfeito. Mas a maioria das vezes não vai ter ainda. Certo. E aí, uma vez que eu recebo esse exame de imagem, então perceba que eu tô falando tudo até agora de imagem, né? O paciente chega com um exame de imagem sem nenhum sintoma e vem porque foi achado ali um achado incidental na adrenal. Então, primeiro ponto que eu vou ter que olhar é o tamanho desse nódulo na adrenal. Então, a gente costuma ter um ponto de corte de 4 centímetros para diferenciar entre lesões benignas ou malignas. Só esse ponto de corte, ele é 100% específico, sensível? Não. Por isso que a gente junta com outros critérios. Então, lesões abaixo de 4 centímetros tendem a ser benignas e acima de 4 centímetros aumenta a chance de serem malignas. Não quer dizer que vão ser também. E aí a gente vai somando outros critérios. O próximo é a densidade da lesão, que é medida na tomografia por unidades Hounsfield. Então, quem mede é o radiologista. O radiologista lá no exame já vem no certo. laudo. Às vezes, se você tiver a disponibilidade de mexer no workstation, você vai poder colocar lá o cursor e medir, mas isso já vem no laudo. E essa densidade, ela diz respeito a quão denso é aquela lesão em comparação com o resto das estruturas abdominais, com osso, com gordura. Então, quanto maior a unidade Hounsfield, quer dizer que é uma lesão mais densa. E quanto menor, menos densa. Lesões abaixo de 10 unidades Hounsfield no corte sem contraste são sugestivas de lesões benignas. Por quê? Provavelmente são lesões pouco densas com muito conteúdo de gordura. E assim são os adenomas. Adenomas são lesões que têm muita gordura no seu interior. Lembrar que a adrenal é uma glândula muito rica em gordura, né? Entra colesterol ali para fazer os hormônios. Então, lesões abaixo de 10 unidades Hounsfield são provavelmente benignas. Esse seria o resultado tranquilizador. Certo. Junto com o tamanho, né? Você vai somando. Okay. Tamanho menor do que 4 centímetros, mais uma lesão com menos de 10 unidades Hounsfield, vou somando aí bons critérios para aquela lesão. Certo. Densidade não veio tão legal. Viu lá uma densidade maior que 20, por exemplo. Tem algum outro critério que pode me ajudar nessa diferenciação? Tem. O terceiro critério que a gente vê é a questão do washout do contraste. Então, pensa que essa lesão vai receber o contraste e depois aquele contraste vai ser liberado. Então, essa porcentagem, essa rapidez, né, o quanto que sai do contraste que entrou, vai me dizer se é uma lesão muito vascularizada ou não. Então, se eu tenho um washout mais do que 60%, quer dizer, entre aspas, que
o contraste entrou e a maior parte dele saiu. Clareou rápido, né? Clareou rápido. Então, isso é um achado de benignidade. Então, clareamento acima de 60%, associado com um tamanho abaixo de 4 centímetros e com uma unidade Hounsfield menor que 10, quando eu somo tudo isso, eu falo, poxa, tem todas as características de uma lesão benigna. Sim. E nesse caso, a gente fica muito tranquilo. Inclusive, a gente vai falar depois, mas quando obedece a todos esses critérios juntos, a gente fica muito tranquilo de ser uma lesão benigna e de não ter necessidade de acompanhamento com imagem sequencial, segundo os guidelines mais recentes. Certo. No outro extremo, uma lesão tipicamente maligna seria aquela lesão grande, né, 5, 6 centímetros, uma densidade elevada, vamos colocar aí 30 unidades Hounsfield e um clareamento menor que 60% após 10 a 15 minutos, não é isso? E a gente tem ainda aquele meio termo, né, Patrícia, que é o adenoma pobre em lipídios, que ele vai ter um washout maior que 60%, vai lavar rápido o contraste, mas a densidade dele não é menor que 10, fica ali entre 10 e 20, em torno de 20. E aí esse que você, por exemplo, às vezes, que no consenso europeu mais recente, ele fala que você não tem todos os achados de benignidade, tem um achado ali incerto, então nesse vale a pena o exame posteriormente, com 6 meses a 1 ano, para você confirmar que não houve crescimento da lesão, que aí você fica realmente seguro de que era um adenoma, só que era um adenoma pobre em lipídios, portanto, com unidade Hounsfield um pouquinho maior. Certo. Então, nesse quadro, quando você tem qualquer desses 3 aí que você não fica muito satisfeito de ser com todas as características de benignidade, você aí sim estaria autorizado a ficar fazendo esses exames de imagem sequenciais. Para evitar radiação ao paciente desnecessária, claro, né? E se o nosso paciente não puder fazer uma tomografia, ou já chegou com o resultado da ressonância, tem alguma alteração de função renal, indicar uma ressonância, como é que a ressonância poderia ajudar a gente nessa diferenciação? A ressonância a gente vai utilizar em relação ao tamanho a mesma coisa, né? Lesões menores que 4 centímetros. A gente não vai ter esse parâmetro da unidade Hounsfield, porque isso é uma medida tomográfica. A gente também não vai ter o parâmetro, muitas vezes, do washout do contraste. Mas pode acontecer de você usar a perda do sinal numa sequência lá de chemical shift. Essa é uma sequência padrão lá na ressonância de abdômen muitas vezes, em que você tem uma acentuação da gordura. Então, se é uma lesão que perde o sinal nessa sequência, você sabe que é uma lesão rica em gordura. Portanto, você também fica satisfeito e fica mais tranquilo de se tratar de uma lesão benigna na ressonância. Essa queda do sinal na sequência de chemical shift. Perfeito. Fora isso, a resto pode trazer aquela famosa hipersinal na sequência T2, né? Que é típica de feocromocitoma, que pode estar presente também em pacientes com carcinoma de adrenal. Muito bem. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.